Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para todos. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado pelo like, obrigado pelos comentários, obrigado também por você estar compartilhando o canal. Obrigado porque você está nos dando a sua audiência, o seu tempo tão precioso para assistir nossos vídeos. Nosso like e um beijo aí no seu coração. Romanos capítulo 1, verso de Números, sabe qual? 16, diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. É Paulo falando a respeito do Evangelho. O Evangelho transformador, o Evangelho que tem transformado não só a minha vida, mas a sua vida também. O Evangelho que nos tirou do charco de lodo de pecado no qual nós vivíamos. O apóstolo Paulo está falando isso com propriedade, porque o apóstolo Paulo sabia de onde ele tinha sido tirado. O apóstolo Paulo sabia quem foi com a mão poderosa, quem tirou ele da escravidão do pecado. Então, não poderia agora o apóstolo Paulo ser ingrato, virar as costas para aquele que transformou a sua vida, que moldou o seu caráter, que já era forte, o qual preparou a salvação para ele, e ele agora é e foi devedor, sabe a quem? Ao Cristo Todo-Poderoso. E como pagar tão grande transformação? E como pagar tão grande salvação? Nós, diga-se de passagem, não merecíamos. Então, o que fazer para recompensar também o Senhor Jesus Cristo pelo que Ele fez por nós? Não, nós não podemos recompensá-lo, mas nós podemos satisfazê-lo através da nossa vida, através do nosso testemunho, através do testemunho das nossas vidas e da vida da nossa igreja, a igreja cristã, a igreja que confessa o Cristo Todo-Poderoso como Senhor de sua vida. Essa é a maneira mais grata que nós podemos dar para Ele. Entendeu, irmão? O Evangelho é o poder de Deus na minha e na sua vida. Quem éramos nós? A Bíblia diz que nós nem éramos povos. A Bíblia diz que nós estávamos no charco de lodo de pecado, pecando a 3x2 e 1 de quebra. De repente, o homem nos amou profundamente e nos tirou das trevas. Ora, se Ele nos tirou das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor. Então, nada mais nós podemos fazer senão pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo não tinha vergonha de pregar o Evangelho, porque ele sabia que aquelas palavras que saem da Bíblia são palavras transformadoras. Ele não estava se importando com o que iria acontecer com ele. Ele não estava se importando com como ele estava vivendo, mas ele se importava em pregar o Evangelho. Irmãos, eu sei que as coisas não estão fáceis. Eu sei que as circunstâncias são cada vez mais ruins para a igreja. E a tendência, você sabe muito bem, piorar. Mas nós não podemos perder o fogo da pregação. Nós temos que anunciar Jesus Cristo para aqueles que não têm a Cristo. Nós precisamos anunciar o Evangelho do Senhor, que é a transformação do homem, a transformação do comportamento do homem, o moldar do caráter do homem, assim como Ele moldou o seu caráter, moldou, Ele não modificou, Ele só molda o nosso caráter. Quem tinha caráter melhorou, quem não tinha caráter foi transformado quando essa pessoa aceitou a Cristo e deixou o Evangelho penetrar no seu coração. Abra o seu coração a cada dia, a cada momento, para ser grato ao Senhor. Não se envergonhe do Evangelho, por mais que as coisas estejam aí humanizando muito o Evangelho, não querendo entrar em atrito com aqueles que pecam, não querendo entrar em atrito com aqueles que nos chamam dos devaneios da carne. Não se comporte dessa forma, não se envergonhe porque você não está no mesmo ritmo deste mundo, não se envergonhe porque você não coloca tatuagem, porque você não tem cabelo assim ou assado, porque você não faz a mesma coisa que a sua turminha do colégio faz, ou do seu trabalho, ou da sua vizinhança faz. Não se sinta discriminado, você é a luz no meio das trevas.
Não se envergonhe de ser cristão, não se envergonhe do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que se envergonhar de Jesus Cristo perante os homens, ele se envergonhará também naquele grande dia diante de Deus. Ele vai se envergonhar de você naquele dia e aí ele vai te rejeitar. Não se importe se sua família não está te respeitando, não está te tratando como se deve tratar um servo de Deus. Não se importe com isso. Continue dando seu bom testemunho. Continue orando para que Deus tire as escamas dos seus olhos, porque foi isso que Deus fez com você. Tirou as escamas, tirou a cegueira espiritual que habitava em você. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco, Atos capítulo número 9, quando ele se encontra com o Senhor Jesus e a primeira coisa que ele fala para o Senhor Jesus é: Senhor, Senhor, quem tu és? Depois ele é tomado de uma cegueira e depois de alguns dias Deus usa os servos dele e tira a cegueira dos seus olhos. E o que é que acontece? Ele começa a ver o Evangelho como verdadeiramente é. Um Evangelho que transforma, um Evangelho que molda as nossas vidas. Então, de forma e maneira alguma, nunca, jamais se envergonhe do Evangelho, nunca, jamais queira largar o Evangelho por causa da tribulação, por causa das pelejas, por causa da rejeição das tribos sociais que você vive. Não se envergonhe, porque o dia está próximo. Só vai subir aqueles que verdadeiramente ainda mantêm um caráter cristão. Se comporte como cristão, viva como cristão, porque a sua recompensa está por vir. E a cidade que você vai herdar é muito melhor do que essa que nós estamos vivendo. Viva sempre na presença de Deus e pregando o Evangelho da transformação, pregando o Evangelho de poder de Deus que possa transformar a vida dos homens. Ok? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Querendo Deus. Tchau, tchau.